em Lucas 18, no versículo 9. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. A gente ouve muito essa parábola, a gente sabe que a todos aqueles que quiserem se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos, obras, pelo que faz, a gente sabe que diante de Deus nós não temos justiça nenhuma. A Bíblia fala que é trapo de imundícia. Qualquer coisa que nós queiramos colocar diante de Deus como nossa justiça própria. E Jesus estava falando porque com certeza estava rodeado de vários fariseus, para que eles pudessem ouvir, porque eles gostavam muito de se justificarem por causa da sua vida religiosa. Então Jesus aqui diz que esses dois homens que foram lá ao templo orar, o que se exaltou não foi justificado diante de Deus. E aquele que chegou e reconheceu que ele era pecador, que não tinha nem coragem de olhar para o céu, então Jesus fala: esse foi para casa justificado. Então nós pensamos assim: nós que éramos pecadores, que chegamos na presença de Deus e nós reconhecemos, nós nos humilhamos, então nós nos convertemos, então nós vamos para a igreja. Nós éramos como esse publicano. Mas aí e depois? A gente às vezes não pensa no depois. Será que depois que nós nos arrependemos, nós fomos justificados por Deus em Cristo, e então nós nos convertemos e vamos para a igreja? E aí? Aí nós viramos um fariseu? Ou não? Nós continuamos um publicano? A realidade é que nós chegamos na presença de Deus, confessamos nossos pecados, o Senhor é bom, nos perdoa, nós nos convertemos, nós aceitamos Jesus, nós vamos para a igreja, mas nós continuamos pecadores. Porque se acontecer com qualquer um de nós, de um dia, o que não pode e não deve acontecer é esse publicano aqui, por exemplo, da parábola. Ele foi para casa justificado, e aí ele se converteu em Jesus. Ele não pode virar um fariseu, e amanhã ele descer no templo e ter outro publicano lá, e ele chegar: Senhor, agora eu não sou como esse publicano aqui. Eu já fui, mas eu não sou mais. O publicano vira fariseu? Isso não pode acontecer com a gente também, né? Nós nos convertemos, nós confessamos nossos pecados para o Senhor, mas nós continuamos pecadores. Toda vez que nós chegamos na presença de Deus, é o sangue de Cristo, nós olhamos para a cruz, porque senão a gente é consumido. Mesmo depois de nós nos convertermos, de estarmos na comunidade cristã, servindo a Deus, nós nunca poderemos chegar e falar: Deus, agora sim, agora eu não sou como o resto dessas pessoas que pecam, que fazem o que é mal. Eu não, Senhor. Eu vou na igreja 4 vezes por semana, eu vou nas campanhas, eu vou na vigília, eu faço jejum. Olha, viramos fariseus? Não pode ser assim. Porque o homem é pecador. Mesmo que ele anda na presença de Deus, ele continua sendo pecador. O apóstolo falou: não há um justo sequer. Quando ele fala isso, ele está dizendo a todo mundo
Ele não está falando só dos ímpios. Então, nós nos convertemos ao Senhor. Nós continuamos pecadores, mas há uma mudança em nós, porque a gente já não tem a vontade de pecar. Nós não pecamos mais como antigamente, mas nós continuamos pecadores. E toda hora, e toda vez que nós orarmos, e toda vez que nós estivermos na presença de Deus, temos que lembrar disso. Senhor, nós somos pó. Estou na Tua presença, eu sou salvo por causa da Tua graça e do Teu sangue, porque eu continuo sendo pó. Então que o farisaísmo nunca tome conta da nossa vida. Porque se a gente tem uma rotina de ir na igreja, de guardar de algumas coisas, de eu não faço isso, não faço, tomamos cuidado. Continuamos pecadores. Falhamos, pensamentos, nós pecamos ainda. Mas que nós nunca venhamos nos tornar fariseus evangélicos, fariseus protestantes. Porque existem em qualquer religião fariseus que acham que uma rotina e uma vida de rotina na igreja o torna santo, mais santo que os outros. Então, a nosso reconhecimento diante do Senhor é sempre assim, sempre uma oração confessando que nós ainda somos pecadores, porque nós só seremos totalmente glorificados só na ressurreição mesmo. Só no corpo glorificado que a gente vai estar livre do pecado. Antes disso, somos pecadores. Não somos religiosos fanáticos, fariseus que ficam se glorificando diante do Senhor em relação aos outros. Continuamos pecadores. A nossa diferença dos ímpios é que nós olhamos para a cruz. É na cruz que nossos pecados foram cravados e é no sangue que foi derramado lá que lavou. Então quando a gente é chamado de santo, se a gente é justificado, é porque foi por alguém, não foi por nós mesmos. Então, a Bíblia às vezes usa nós somos santos, se é usado esse termo santo, é porque alguém me santificou e não eu mesmo. Essa é a diferença. Algumas religiões que chamam pessoas de santo porque olham para ela e falam, essa pessoa foi tão bondosa em vida, fez tanta coisa boa, essa pessoa morreu, ela merece ser santa. E com nós não. Eu sou santo, vocês são santos. Por quê? Porque Jesus nos santificou. Por causa dele. Não por causa de que eu sou bonzinho, que eu faço caridade, que eu ajudo. Não é por causa de mim. Se nós somos chamados de santos, porque Jesus nos santificou. Glória a Deus. Porque nós mesmos somos pecadores. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude a crescer nesse pensamento. Em nome de Jesus.